Na filosofia aristotélica, a moral não está separada da política, ou seja, a sua vida particular tem uma influência na vida política ou na coletividade. E Aristóteles vai pontuar que o homem é um animal político. Mas, antes de aprofundar este assunto, deixa eu me apresentar. Olá, seja bem-vindo ao canal Aprendiz de Filósofo. Eu sou Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Em Aristóteles, o fim último do Estado é formar cidadãos virtuosos. O fim último do Estado é formar cidadãos virtuosos. E isso de Aristóteles está presente até hoje em nossa educação aqui no Brasil. Não é à toa que fala aí que a educação tem que formar bons cidadãos para ter uma ação política, um senso crítico e aquela coisa toda, e etc. Mas Aristóteles ele vai pontuar que a cidade precisa que alguém deixe ela organizada. E quem vai organizar a cidade são aquelas pessoas que agem de forma política. Ou seja, a sua ação política tem um impacto na sociedade. Ou seja, você começa a influenciar um grupo, e esse grupo tem uma influência na coletividade. Uma pessoa sozinha não consegue ter influência na coletividade, mas ela consegue motivar outras pessoas que começam a ter uma influência na coletividade. Ou seja, meu desejo particular tem uma influência na coletividade. Depois Aristóteles, preocupado com a política, ele começa a colocar as formas de governo boas e a corrupção da forma de governo. Então vai ser a classificação das formas de governo. Para o Aristóteles, tem um governo de um só, tem um governo de poucos e tem um governo dos muitos. O governo de um só vai ser a monarquia. O governo de poucos vai ser a aristocracia. E o governo de muitos vai ser a politeia. O governo de um só, que é a monarquia, pode cair em tirania. O monarca, a finalidade dele é governar para todos. E toda vez que ele toma uma ação, sem consultar alguém, ele tem que visar o bem comum da cidade ou da sociedade a qual ele é responsável. Mas, a partir do momento que ele começa a pensar em si próprio, em seus próprios interesses, ele se torna um tirano. Ele começa a usar do poder político para benefício próprio. Então, ele vai ser uma pessoa tirânica. Então, tem a próxima forma de governo, que é o governo de poucos, que é a aristocracia. Aristocracia, a arete, vem lá de arete, o melhor, cracia, governo dos melhores. Em Aristóteles, a aristocracia vai ser formada por pessoas capacitadas para administrar a cidade. Exemplo, pessoas se juntam como bons professores, bons economistas, bons militares. Eles começam a formarem um grupo. Esse grupo vai ser chamado de aristocracia e eles vão governar para o povo. Não vão governar só para si. Aí a aristocracia, governo dos melhores. Mas a aristocracia pode cair em oligarquia, que era muito comum até uns 50 anos em cidades do interior. Fazendeiros se juntavam e formavam oligarquia. Usavam do poder político da cidade para comprar mais fazendas ou para administrar as suas fazendas com recursos públicos. Ou pode acontecer que a aristocracia vai se corromper em oligarquia, aqueles que eram para governar para todos passam a governar apenas para si e para seus familiares, ou para benefícios próprios. E tem a terceira forma de governo, que é a politeia. A politeia é governo de muitos. Ou seja, tem muitas pessoas conscientes que são cidadãos, eles querem administrar a sociedade. Normalmente, através de plebiscito, todo mundo vai lá, vota nos assuntos da cidade, na preocupação da cidade. E normalmente essas pessoas elas têm consciência que o voto delas tem um impacto não só na vida delas,
mas na vida de outras pessoas que vivem na mesma cidade. Então, em Aristóteles, a politeia pode cair em uma forma corrompida de governo que é a democracia. Sim, para o Aristóteles, a democracia é uma forma corrompida de governo. Porque onde todo mundo manda, ninguém manda. E normalmente, para o Aristóteles, a democracia pode virar uma certa demagogia. Porque se é todo mundo que manda, basta apenas ter um grupo ou uma pessoa que fale bem, que promete bastante, que ela acaba se tornando um representante daquele grupo democrático. Então, a democracia, para Aristóteles, entre todas as formas de governo, é a pior. Em Aristóteles, no quadro dele, a democracia está na forma de governo degenerada. Vamos pegar a questão de semântica em língua portuguesa. Semântica é a palavra, ela pode mudar de significado ao longo do tempo. Significado. A palavra ela tem a sua etimologia, governo do povo, governo de muitos. O significado ele vai mudando ao longo do tempo. As pessoas podem colocar a palavra no sentido pejorativo, como o próprio Aristóteles colocou, como uma forma de governo corrompida, mas hoje muitos colocam aí que a democracia é uma forma de governo mais positiva, não tão com a carga negativa quanto tinha com Aristóteles. Espero que esse conteúdo deu para você entender as formas de governo e bons estudos sobre filosofia política. Fui!